Dia, que Deus abençoe a todos aí. Estou todo de amarelinho hoje. Eu quero aqui ler para vocês uns dois contos que eu fiz. Eu sou escritor, sou poeta e gosto de compartilhar as minhas ideias, gosto de compartilhar aquilo que eu faço. E eu estou bem, graças a Deus. Eu estou fazendo academia, já emagreci um pouco. Estou cuidando da minha saúde. Inclusive, esse conto saiu no Jornal da Região, tá? Toda semana eu tenho um artigo, um jornal, uma poesia, alguma coisa aí eu coloco no jornal e ele sai no Jornal da Região de Araçatuba. Bom dia para todos vocês aí, um abração para todos. A Chave Misteriosa. Quem gosta aí, curte. Era uma vez, em uma pequena cidade esquecida pelo tempo, uma velha casa que ninguém ousava habitar. Suas janelas estavam sempre fechadas, e a porta principal parecia selada por um segredo que o vento insistia em sussurrar. Certo dia, um jovem chamado Daniel, movido por curiosidade e coragem, decidiu entrar. E ao empurrar a porta rangente, encontrou um salão coberto de poeira, móveis antigos, um silêncio quase palpável. Mas algo chamou sua atenção. Sobre uma mesa de madeira escura havia uma pequena caixa de metal. E ao lado dela uma chave. Não era uma chave comum. Era dourada, com símbolos estranhos gravados ao longo de sua haste. Parecia pulsar levemente como se estivesse viva. Daniel pegou a chave. No instante em que seus dedos a tocaram, um arrepio percorreu seu corpo. De repente ele ouviu um sussurro. Nem toda porta deve ser aberta. Assustado, ele olhou ao redor, mas não havia ninguém. Mesmo assim, algo dentro dele o impulsionava. Ele procurou pela casa e, após subir uma escada estreita, encontrou uma porta no fim de um corredor escuro. Era diferente das outras. Antiga, robusta, com uma fechadura que parecia ter sido feita exatamente para aquela chave. Seu coração acelerou. Ele hesitou. O aviso estava em sua mente, mas a curiosidade falava mais alto. Com mãos trêmulas, inseriu a chave na fechadura. Clic! A porta se abriu lentamente. Do outro lado havia um quarto. Havia um lugar. Um espaço sem fim, envolto em sombras e luzes distantes, como estrelas em um céu desconhecido. Vozes antigas murmuravam segredos e figuras indistintas se moviam na escuridão. Daniel deu um passo para trás, assustado. Então percebeu algo aterrador. A chave ainda estava em sua mão, mas a porta atrás dele havia desaparecido. E o sussurro voltou, agora mais claro. A chave não abre portas. Ela escolhe destinos. E naquele instante, Daniel entendeu. Ele não havia encontrado a chave. A chave havia encontrado ele. E daí, gostaram do conto? Sim ou não? Agora eu tenho outra aqui. Vai sair no jornal. Esse vai sair. Esse que eu li agora já saiu.
A borboleta da floresta azul. Na região mais profunda de uma floresta, não aparecia mapas, conhecida apenas nos sussurros dos mais antigos como Floresta Azul. Havia um fenômeno que poucos ousavam mencionar. Diziam que ao cair da noite, quando o céu se tornava denso e o silêncio parecia respirar, surgia uma borboleta de brilho acumulado, intenso. Suas asas não apenas refletiam luz, elas a criavam. Ninguém sabia de onde vinha, nem para onde ia. Mas todos concordavam em uma coisa: quem a seguia nunca voltava igual. Certa vez um homem chamado Elias, marcado por perdas e perguntas sem respostas, decidiu entrar na floresta. Ele não buscava aventura, buscava sentido. Caminhou por horas entre árvores altas e retorcidas, cujos troncos pareciam guardar segredos antigos. O ar era frio, mas carregado de uma estranha energia, como se o próprio tempo ali se movesse de forma diferente. Foi então que ele a viu, a borboleta, pequena, silenciosa, flutuando diante dele como uma chama viva em tom de azul profundo. Ele sentiu o coração apertar. Sem saber por que, começou a segui-la. A cada passo, a floresta mudava. As árvores se tornavam mais escuras e os sons mais distantes, e memórias que ele pensava ter esquecido começavam a surgir. Não como lembranças, mas como presenças. Ele viu o rosto de sua mãe, ouviu palavras que nunca disse, reviveu decisões que mudaram sua vida. Por que você me mostra isso? Murmurou quase sem voz. A borboleta não respondeu, apenas continuou. Depois de um tempo, talvez de uma eternidade, ele chegou a uma clareira. No centro havia um lago imóvel, como um espelho. A borboleta pousou sobre a água e então desapareceu. Elias se aproximou, olhou para o lago, mas não viu seu reflexo. Viu outra versão de si mesmo, mais leve, mais intenso, como se nunca tivesse carregado dor alguma. Um arrepio percorreu seu corpo. Quem é você? Perguntou, encarando a imagem. A resposta veio, mas não em palavras. Veio como entendimento. Aquele era ele. O que poderia ter sido, ou talvez o que ainda poderia se tornar. De repente, o lago começou a se mover. Ondas suaves se formavam e a superfície brilhou no mesmo tom azul da borboleta. Ele sentiu um impulso, não de fugir, mas de entrar. Então ele fez. Ao tocar a água, tudo se dissolveu. A floresta, o lago, o tempo. Na manhã seguinte, moradores de uma vila próxima encontraram um homem caminhando na borda da mata. Era Elias. Mas havia algo diferente. Seus olhos carregavam um brilho azul sutil. E seu silêncio já não era de dor. Era de quem havia visto algo que não se pode explicar. Apenas viver. Desde então contam que em certas noites uma borboleta azul ainda aparece na floresta. Mas há um detalhe que poucos percebem.
ela nunca surge para quem está apenas curioso, apenas para quem está pronto para se encontrar. E daí, gostaram, pessoal? Os 2 contos, né? Eu gosto muito de escrever, é bom escrever, é top escrever. E o que acontece? Quando nós escrevemos, nós jogamos os nossos sentimentos, né? E escrever faz muito bem ao nosso coração, à nossa alma. E nós vamos, à medida que nós escrevemos, nós vamos tendo conhecimento, nós vamos entendendo os fatos, entendendo situações. E eu te aconselho a escrever. Escreva contos, escreva poesias. Eu escrevo bastante poesia, eu gosto muito. Inclusive, eu tenho o meu livro, O Silêncio do Poeta. Meu primeiro livro, tem um outro livro escrito e também tenho mais 2 livros que eu preciso editar. No momento eu não estou tendo condições de pagar, né? Mas continuo escrevendo, guardando os escritos aí. E a escrita, tem algum professor aí de língua portuguesa, de literatura? Eu sou professor de língua portuguesa, de redação, de literatura, de inglês. Tem algum professor aí, ou tem algum poeta, algum escritor? Alguém que gosta de escrever? Qual a tua experiência aí? O que torna a escrita uma arte? A escrita é uma arte. Expressão de ideias e emoções. A escrita permite dar forma ao invisível, sentimentos, reflexões, experiências. E um bom texto não apenas informa, ele faz o leitor sentir algo prazeroso. Existe o prazer na leitura, né? Ou ao escrever. E cada poema, cada romance, cada conto, cada texto que nós escrevemos é um filho nosso, saiu das nossas entranhas, porque o escritor, o poeta, ele trabalha com a arte da palavra. Tem algum artista aí da palavra? E a escrita ela é uma arte porque não apenas traz essas expressões, essas ideias, essas emoções, mas clareza e intenção. Escrever bem não é escrever difícil, é comunicar com propósito, às vezes, a maior beleza que está na simplicidade. Nós passamos a transmitir para o leitor algo que ele está buscando. E às vezes nem está buscando, ele lê aleatoriamente, mas de repente ele encontra algo, porque a leitura realmente ela muda a nossa mente, né? Então eu não preciso escrever tantas coisas difíceis, mas escrever com clareza, com objetividade. E cada pessoa tem uma voz única. A arte está em descobrir e desenvolver o seu estilo, seja mais poético, mais direto, mais reflexivo, mais narrativo. Existem os estilos literários, né, das escolas literárias, a literatura de informação, o barroco, o arcadismo, o romantismo, o simbolismo, parnasianismo, modernismo, ou seja, pré-modernismo, modernismo, arte e a literatura atual, né? Existem essas escolas literárias, que cada escola literária tem o seu período, tem os seus escritores, cujos estilos são diferentes, né? E o estilo próprio, cada pessoa tem realmente a sua forma de escrever. Tem pessoas que gostam de escrever histórias ou contos de enigmas, contos misteriosos, contos de científicos, de teor científico, né? Contos enigmáticos, contos que envolvem guerra, envolvem sangue. Cada um tem assim o seu estilo para escrever. E além do mais, o domínio da linguagem, conhecer a gramática, conhecer o vocabulário,
A estrutura ajuda a dar realmente essa força, a impressão. Nós precisamos. Bom dia, Ana. Tudo bem? Você é de onde, Ana? Você não é a Ana que eu encontrei na academia esses dias, não, né? Que foi minha aluna. Então, como eu estava falando, esse domínio da linguagem, mas a arte surge quando se sabe usar ou até quebrar essas regras com consciência. Tem muita dificuldade de aprender. Você é de onde, Ana? Estou perguntando aqui, eu pensei que fosse minha ex-aluna. Mas aprender, Ana, principalmente hoje com a internet... de Recife. De Recife. Eu sou de Recife, Ana. Eu saí de Recife em 82 e moro aqui na cidade de Valparaíso, São Paulo. Isto é, não todo esse período, né? Eu estou aqui desde 2004. Passei por outras cidades. Então, gente, precisamos conhecer a gramática. Mas quando nós escrevemos poesias, a poesia ela foge daquela regra, né? Dessa pureza gramatical, porque quando nós vamos escrever uma literatura clássica, por exemplo, então sim, vocabulário perfeito, vocabulário rígido. Um soneto, por exemplo, ele exige uma estrutura, mas hoje nós temos a poesia livre, né? Porque a poesia ela é constituída de estrofes e versos, mas hoje nós temos a poesia livre. O tom poético é muito importante. Qual a sua dificuldade, Ana? Fala aí. Tipo de escrita, nós temos a escrita... Tipo de escrita artística, eu comecei essa live. Eu não ia nem falar sobre isso, eu ia apenas falar sobre os 2 contos que eu escrevi. Estão editados, um já está editado no jornal e o outro vai ser editado. Mas eu tenho livros de contos que estão escritos, mas não estão editados. Preciso editar. Então, os tipos de escrita artística, narrativa, contos, romances, poética, nós temos os poemas, letras de música, reflexiva, nós temos as crônicas, os ensaios. Você tem dificuldade de compreender quando você está lendo? Deixa eu ver aqui, tá? E acadêmica, quando bem construída, então é uma obra de arte, né? Escrever também é um processo. Sentir ou pensar algo. Daqui a pouco eu vou te explicar, tá, Ana? Sentir ou pensar algo, organizar as ideias, escrever sem medo de errar. Escreva. Revisar com bastante cuidado, lapidar o texto, não é? E nenhum grande texto nasce pronto, ele é construído. Você vai construindo, você vai escrevendo. E uma dica muito importante é escrever primeiro com o coração e depois com a mente, tá? Ana, deixa eu te ajudar e tentar te ajudar. Você diz que tem muita vontade de aprender, mas não consegue entender a leitura. Ana, deixa eu te falar aqui sobre níveis de leitura, tá? É muito importante ler. Os principais níveis de leitura, Ana, respondendo aí a tua pergunta, é uma leitura literal ou básica. É o nível mais simples. É o leitor identifica informações explícitas no texto. O que são informações explícitas? São aquelas informações que estão claras, que você vai observar ali já o nome do autor do texto, o título do texto, as informações, a data, as informações precisas que você já encontra ali de cara. Essas informações explícitas você não precisa, assim, pensar, interpretar, porque elas estão ali. É só você gravar aquilo que está escrito. E o leitor identifica essas informações explícitas no texto. Responde perguntas como, por exemplo, quem, né? Quem escreveu o que estará acontecendo, quando aconteceu, onde aconteceu. Ele não exige uma interpretação profunda.
Quando eu falei que não exige interpretação, é porque não precisa realmente de uma interpretação profunda para você ver a data de um texto, quando aconteceu, onde aconteceu. Exemplo, João foi ao mercado comprar pão. A leitura literal qual é? Quem é o personagem aqui? João. O que é que ele fez? Ele foi ao mercado. Isso aí aconteceu aonde? Em um mercado. Ele foi fazer o quê? Comprar pão. Está muito claro aí. Então, veja, vou repetir. João foi ao mercado comprar pão. É apenas uma frase. Mas nesta frase aí eu tenho um personagem, ok? Eu tenho um lugar. A narrativa, ela narra o lugar. E eu tenho aí o que é que ele foi fazer. Comprar pão. A leitura inferencial ou interpretativa, aqui o leitor começa a ler nas entrelinhas. Aí você já faz aquela leitura, ok? E você vai identificar as informações implícitas. Está ajudando, Ana? O que são as informações implícitas? São as informações que de momento você não percebe. Mas você faz uma primeira leitura, tá? Uma segunda leitura, uma terceira leitura, busca o significado das palavras, aí você faz deduções e interpretações. Você usa conhecimentos prévios. O que são conhecimentos prévios? São conhecimentos que você já adquiriu antes. Tranquilo? Professor Nelson aqui está explicando bem. Por exemplo, fala aí para mim, Ana. Você mora em que bairro aí, em Recife? Se o texto diz que João saiu com guarda-chuva e céu escuro, inferimos que pode chover. Ó, João saiu com guarda-chuva e céu escuro. Qual é a inferência que eu tenho aí? Que vai chover, que poderá chover. Então aí é uma leitura inferencial, ela é interpretativa. Embora eu conheço, eu morei em Areias, morei em Barra do Caçote, morei em Jardim Paulista, morei em Olinda. E uma leitura crítica é um nível mais avançado. O leitor analisa, ele questiona, avalia o texto, identifica a intenção do autor, concorda ou discorda com argumentos e perguntas comuns que podem acontecer. O autor está sendo imparcial? Há manipulação ou opinião escondida? Me compreende? Aí eu tenho uma leitura reflexiva ou apreciativa. Qual é o teu grau de estudo? Você estudou até que série? É o nível mais profundo. Aí o leitor, ele relaciona o texto com a sua vida, com valores, com experiências. Veja bem, primeira leitura, você faz aquela leitura onde você conhece o autor, conhece o ambiente, conhece o que está acontecendo. Numa segunda leitura, você já vai descobrindo as ideias, já vai compreendendo, já vai fazendo uma inferência. E nessa outra leitura, agora você faz uma leitura reflexiva. Você vai produzir ideias a partir da leitura. Há um envolvimento intelectual e emocional muito forte. Tranquilo? Um texto sobre perdão pode levar o leitor a refletir sobre suas próprias relações. Ok, até o segundo ano. Então, estou explicando aqui, tá? Resumindo aqui, ó. O nível de leitura literal, você está compreendendo, ok? Entende o que está escrito. O que faz? Entende o que está escrito. O inferencial entende o que está implícito, o que está nas entrelinhas. E o crítico questiona e analisa. E o reflexivo você faz uma aplicação para a sua vida. Um bom leitor, está gostando, Ana? Ou vocês todos aí estão gostando? Olha, eu não ia dar uma aula, eu ia ler apenas meus contos. Um bom leitor, ele transita em todos os níveis. Quanto mais você pratica, mais profunda se torna a sua leitura. Então, Ana, o que é que você tem que fazer? Praticar a leitura. Isso, leitura bíblica, porque até para interpretar a Bíblia é difícil, não é fácil.
tá? Mas você vai lendo várias vezes, lê várias vezes, tá? Ou outros livros, começa lendo o livro de Salmos, por exemplo, no caso da Bíblia, ou os evangelhos, que eles trazem muita narrativa, ou livros, ok? Livros de contos. Eu vou ver aqui um texto poético. Ok? Aí você vai compreendendo, Ana. Segue aí meu conselho. Entre o silêncio e a palavra, também de minha autoria, tá? Há palavras que nascem prontas, como já quem conhece o caminho de casa. E há outras que tropeçam na alma antes de chegar ao papel. Escrever é um encontro, não com tinta, mas com aquilo que se esconde atrás do que sentimos e não dizemos. No silêncio, a palavra se forma. No caos, ela se revela, que é um texto poético. Somos feitos de histórias não contadas, de lágrimas que viraram metáforas, de memórias que insistem em florescer mesmo em terrenos de dor. A beleza no que foi quebrado, a poesia no que resistiu. E quando a mão hesita, é o coração que escreve. Porque no fim, não é o papel que guarda o texto, é a alma que o reconhece. Isso aí é uma poesia, tá? Tranquilo? Agora vejamos aqui um texto narrativo. Estamos seguindo aí, está compreendendo? Continua compreendendo? Eu fiz um conto, né? Falando sobre a chave misteriosa. E agora eu vou ler sobre a última chave. Preste bem atenção. O texto poético, poesia, a poesia fala de emoção, fala de sentimentos. É porque o meu livro está longe daqui, senão eu ia mostrar sobre o livro Silêncio do Poeta. Ok? Meu livro aqui. A última chave é um texto narrativo. Naquela manhã tudo parecia comum, exceto pela chave. Ela estava sobre a mesa, fria e silenciosa, como se tivesse estado ali. Mas Daniel sabia que não. Ele morava sozinho há anos. E não havia razão para uma chave desconhecida aparecer em sua casa. Curioso, aproximou-se devagar. O metal era antigo, com detalhes entalhados que lembravam símbolos esquecidos pelo tempo. Ao tocá-la, sentiu um arrepio percorrer o corpo, como se tivesse despertado algo que dormia dentro dele. Isso não faz sentido, murmurou. Mas havia algo mais estranho junto à chave. Um pequeno papel dobrado com cuidado. Nem toda a porta foi feita para permanecer fechada. O coração acelerou. Daniel passou o dia tentando ignorar aquilo. Mas a frase ecoava em sua mente. À noite, já sem conseguir resistir, decidiu seguir um impulso que não sabia explicar. Saiu de casa com a chave no bolso. Seus passos o levaram para ruas que ele conhecia. E ao mesmo tempo não reconhecia, como se a cidade tivesse mudado de lugar, ou talvez fosse ele quem estivesse mudando. Depois de alguns minutos, parou diante de uma casa antiga. Quase escondida entre sombras, as janelas estavam fechadas e o portão rangia com o vento. Então ele soube a chave.
Com mãos trêmulas, aproximou-se da porta. O silêncio ao redor parecia observar cada movimento. Inseriu a chave na fechadura. Ele encaixou perfeitamente. Por um instante, pensou em voltar. Mas já era tarde demais para não saber. Girou a chave. A porta se abriu lentamente, revelando não um cômodo, mas um corredor longo, iluminado por uma luz suave que parecia não ter origem. Daniel respirou fundo e deu o primeiro passo, porque às vezes o maior mistério não está na porta que se abre, mas em quem você se torna ao atravessá-la. Então vocês observem aí, eu tive um texto poético, poesia, agora aqui uma narrativa, né? E é muito importante você observar aí, né? Você faz uma primeira leitura, não entende? Mas aqui nós temos uma análise sobre esse texto que eu fiz aí, sobre a última chave. O gênero e tipo do texto trata-se de um texto narrativo ficcional que tem uma forte presença de mistério, tem um suspense. Ai, que bom, que maravilha, Ana. Esse texto que eu li, né? É um texto narrativo ficcional, é um texto de mistério. Não sei se você pôde compreender isso aí, que o texto trazia um certo ar de mistério, um suspense psicológico e elementos simbólicos bem alegóricos. Há também traços de narrativa introspectiva, pois o foco não está apenas na ação, mas na experiência interior do personagem, naquilo que acontece dentro dele. Qual é o foco narrativo desse texto? O narrador está em terceira pessoa, com foco interno em Daniel. O leitor acompanha os pensamentos e sensações do personagem, e isso cria identificação e aumenta o suspense. É um texto curto, é um texto pequeno. Exemplo: o arrepio de tocar a chave revela mais emoção do que a ação. Texto top, vocês gostaram? Então veja, o foco narrativo do texto, eu estou fazendo agora uma análise literária do texto. Saudade de quando eu estava dando aula. Agora eu estou aposentado. Todo texto narrativo, toda narrativa tem um tempo e tem um espaço. O tempo é linear, ele acontece de manhã, à noite. É curto, concentrado em um único dia, mas também tem um espaço. O que é o espaço em um texto? É onde acontece a narrativa, onde acontece a história. Começa em um ambiente comum, começa em uma casa. Ele vai evoluindo para um espaço misterioso e simbólico. A casa desconhecida é o corredor. E o corredor. O espaço acompanha a transformação psicológica do personagem, aquilo que acontece na mente dele psicologicamente. Os personagens do texto, todo o texto tem que ter personagens, tá? Daniel é um personagem, protagonista, reflexivo e curioso, em processo de transformação. E ele representa o ser humano diante do desconhecido, dividido entre razão, isso não faz sentido, ou impulso, intuição, quer seguir a chave. Vejamos os elementos simbólicos aqui do texto. A narrativa é rica em símbolos, veja uma narrativa curta, porém nós temos aí a chave, que é o acesso ao desconhecido, representa mudança, representa a revelação. Oi, Ana, tudo bem? Essa Ana agora não é de Recife, é a minha aluna, que foi aluna minha.
Então vejam bem, aqui nesse texto simbólico nós temos aí a chave, né? Que você abre o desconhecido. A porta, transição, decisão, ruptura com o comum. O texto fala do corredor, jornada interior, caminho da transformação. E a frase no papel, chamado para quem, como um destino ou convite existencial. Esses elementos aproximam do texto, o texto de uma leitura filosófica ou até mesmo espiritual. Então você veja que o texto literário, ele tem uma linguagem plurissignificativa. Essa linguagem plurissignificativa significa as várias interpretações que são dadas ao texto por quem lê, pelo leitor. Esses elementos aproximam o texto de uma leitura filosófica e até mesmo espiritual. Oi, Aninha, você foi minha aluna? Fala aí. Ana Santos, né? Toda narrativa tem um conflito. E o principal conflito é o interno, é interno. O texto que eu li agora é da minha autoria, ok? Você que apareceu na academia, que está fazendo academia junto comigo lá também? Gostou do estilo do Nelsinho? O principal conflito é interno. Daniel luta entre o medo e a curiosidade. Entre permanecer no desconhecido ou avançar para o desconhecido. Ah, é a Ana também. Prazer você aí. Você falou que sempre assiste as minhas lives. Tá gostando aí da explicação? Aí o conflito é entre o permanecer no desconhecido ou avançar para o desconhecido. E esse tipo de conflito é tipo de narrativa mais profundo, centrado no ser. Não sou eu, não. Você me deu aula no 6º ano. Ah, ok. Prazer aí, tá? É outra Ana que eu encontrei, então, no 7º ou no 6º ano. No Morbeck, ou seja, no Vicente. Aí o texto, ele... Tá com saudade das minhas aulas, Aninha? Tem um clímax, né? O clímax ocorre no momento em que Daniel gira a chave e abre a porta. É o ponto de maior tensão, onde ocorre a decisão irreversível. E nós temos o desfecho do texto. O final é aberto e sugestivo. Não revela o que há além da porta. Foca na transformação do personagem e isso convida o leitor a uma reflexão. Deixa eu ver, sim, Nelson, que você saiu ver o professor ruim. Professor ruim. Uau! Então vejam bem, isso convida a uma reflexão. Aninha, eu lembro das nossas aulas de narrativas, de contos que vocês produziram, e produziram muito bem, né? Eu amo literatura, eu ensinava muito a vocês produzirem contos. Esta semana eu encontrei mais ou menos uns 7 alunos. Uau, Nelsinho, que me chamam de Nelsinho, né? Volta a dar aula, estamos com saudade e tal. E a linguagem e estilo do texto. A linguagem simples, mas carregada de significados. Uso de frases curtas para criar suspense e forte presença de tom poético dentro da narrativa. Há um ritmo progressivo, começa calmo e vai se intensificando, né? E o tema central do texto, o texto aborda temas como o desconhecido, a decisão, a transformação pessoal, o chamado para sair da zona de conforto. E uma conclusão interpretativa muito forte, a última chave, é o texto que eu produzi, né? Aqui e agora e passei para vocês. A última chave não é apenas uma história sobre o objeto misterioso, mas uma metáfora sobre a vida. Todos, em algum momento, nos deparamos com chaves que nos convidam a abrir portas desconhecidas. E daí está gostando, Aninha, da explicação? Está lembrando das nossas aulas? E o verdadeiro sentido da narrativa está na escolha. Ficar onde é seguro ou avançar para o que pode nos transformar, ok? Portanto, gente, a minha live está aí, né? Eu comecei falando sobre 2 contos
importantíssimos, que também está no jornal da região de Araçatuba. Terminei dando uma explicação aí de acordo com uma amiga aí de Recife. Eu espero ter ajudado bastante aí. E vou terminar aqui declamando uma poesia, O Dom Supremo, tá? Poeta Nelson Alves de Andrade. Observa aí, a poesia ela tem um teor bíblico, tá? Ainda que eu falasse as línguas do mundo, ainda que eu fale as línguas do mundo e decifre os mistérios dos céus, e se em mim não houver amor, serei apenas um eco, som perdido ao vento. Ainda que eu tenha a fé para mover montanhas e força para vencer batalhas invisíveis, se o amor não habitar em mim, minhas conquistas serão vazias como mãos que nada seguram. O amor não grita, acolhe, não se impõe, permanece, não se exalta, se entrega. Ele caminha onde o orgulho não entra, fala quando o silêncio machuca e perdoa quando a dor insiste em ficar. O Dom Supremo não está no poder, nem no saber, nem no que o mundo aplaude. Está no coração que se dobra, na alma que serve, no gesto que ninguém vê, mas Deus conhece, porque no fim tudo passa. Palavras, dons e feitos, mas o amor, este permanece. Aplausos para o Nelsinho. E daí, gente, muito obrigado por vocês terem participado. Talvez hoje estarei fazendo uma live de pregação ou de ensinamento, mas essa live foi uma live literária. Uma live em que eu li contos, né? Apresentei uma leitura, apresentei uma análise e no fim declamei uma poesia. Beijos! Aninha, um abração aí para todos vocês aí, tá? Um abração.